Hoje o sistema hoje está tá fazendo assim, ó, custana. Pode estar dançando. Tá. Vamos ver se já apareceu aqui. Já? Opa. Deixa eu só citar você aqui. Editar. Beleza. Feito. Bom dia, meus queridos irmãos, queridos amigos. Hoje é dia 22/7 e nós estamos com a nossa amiga. Muito obrigado por nos aceitar a nos falar, a Marisa, lá de Contagem, que vai trazer para nós o Evangelho. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia para todos. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade da fala e do aprendizado junto com vocês, porque cada vez que a gente fala um pouquinho, a gente aprende mais um pouquinho. Graças a Deus. A mesma coisa, né, que a gente faz assim dos dedos que tá para lá e o que tá para cá. Quando a gente fala, o primeiro ouvido que a gente atinge é o da gente, né? E a gente acha que muito que a gente fala é da gente, né? Não. A gente volta, antes de abrir o link, a gente faz uma prece e a gente pede justamente pelo nosso anjo da guarda, para que ele nos oriente, nos dê boas intuições e bons conselhos. Ou seja, muito do que a gente está falando é orientação dele e serve principalmente, primeiro, inclusive, para a gente. Vamos aproveitar esse intervalinho de minutos que nós temos antes das 9 horas para fazer. Deixa eu ver aqui onde vai sair hoje. 477. Kardec pergunta: as fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Olha a pergunta, gente. A resposta dos nossos amigos espíritos: não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e se obstinam. Gente, o que esses amigos nossos que estão do outro lado, na erraticidade, têm de diferente de nós? A única coisa que eles têm, eles não têm essa pesada e grosseira matéria, esse revestimento carnal. Eles não têm. Alguns, inclusive, quando ditos a ele o nome de Deus, eles riem, debocham. O que é o remédio que a gente tem contra essa intervenção dos amigos que se comprazem nas más sintonias? A fé. Unicamente. Aí nós vamos voltar lá na palestra anterior da nossa amiga Marisa. Coragem da fé. Não é isso, Marisa? Isso. Se quiser comentar, fica à vontade. Pois é, a gente, especialmente quem lidar com o processo de, entre aspas, evangelização ou doutrinação, né, de espíritos em reuniões mediúnicas, né, tem que ter um cuidado muito grande, porque acredita estar em processo de exorcismo, né, desses espíritos, quando em processo de manifestação. E aí é interessante perceber que a utilização do recurso do evangelho, ele cabe primeiro em nós, porque eles ficam vigiando a nossa conduta, e eles são extremamente inteligentes, organizados, eles nos observam, e eles tendem a utilizar do recurso da inteligência, que independentemente da moral, eles utilizam desse recurso para nos testar. Então, quando utilizando do evangelho, que ilumina
né, a falta de moral que eles têm diante disso, é que eles vão cair em si. Então, a coragem de fé no enfrentamento, tanto de nós mesmos, quanto das dificuldades que eles nos trazem naquele momento, né, é que vai auxiliar no direcionamento da autoiluminação, né, na nossa autoiluminação e na iluminação deles, no momento em que eles precisarem. Então, é ter o cuidado, né, na humildade da fala, quando for conversar com eles, porque nós estamos conversando com eles, com espíritos em evolução, como nós. E a diferença é só essa, eles não têm a roupagem material. Então, a gente tem que ter cuidado, porque eles estão libertos e têm essa liberdade da condição deles enxergarem muito mais que nós. O que vale nesse momento, além da fé, é o que você bem falou, a moral. Esta é a única barreira, é a única coisa, a elevação. Por que Jesus falava e todos se curvavam? Tem um texto, eu esqueci o nome, Publio Lentulus, descrevendo Jesus através de uma correspondência a César, em Roma. E num determinado momento ele fala que na presença de Jesus não se conseguia encará-lo. Tamanha era a claridade que exaltava, ou seja, a moral. Se curvavam. Tem a história de Paulo. Paulo era um perseguidor de Jesus, mas que nunca tinha estado à presença do Mestre. E o dia que ele conseguiu se chegar à presença do Mestre, ele ficou cego. Tamanha a moral, a luz que vinha do Mestre. Daí que é uma história linda da conversão de Saulo, que passou a ser Paulo. Saulo era um cobrador de impostos e se tornou Paulo. Meus amigos, eu lembrei de uma historinha engraçada aqui. Eu não sei se a Marisa conhece. É uma história de Chico Xavier. Numa das reuniões de desobsessão que Chico Xavier participava, faltou uma pessoa para compor a mesa. E ele chamou um outro médium e falou com ele assim, entregou para ele o evangelho e falou assim, se precisar, você aplica o evangelho com veemência. Você conhece essa, Marisa? Aí, num determinado momento, o espírito começou a manifestar a do Chico Xavier e o médium resolveu aplicar o evangelho com veemência. E pegou e usou do evangelho, bateu no Chico Xavier. Eu estou rindo aqui porque eu conheço uma outra história que eu sei que é verídica. Foi igualzinho. Mas vamos lá, 9h. Meus queridos irmãos, é muito bom contar com essa alegria. A alegria nos traz boas energias. E eu os convido para, neste momento, 9h, elevarmos a Deus as nossas preces, as nossas orações. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos, de luz e de misericórdia. Aqui estamos, rogando a Ti e agradecendo pela oportunidade do trabalho. Que nos seja permitido atuarmos na paz, no perdão, no amor e na caridade, na assistência fraterna aos nossos irmãos que se encontram em sofrimento, nos pedindo socorro, ou aqueles que se apresentam na condição de nossos obsessores, nos cobrando dívidas pretéritas. Que possamos, a qualquer que seja o pretexto destes nossos irmãos, atuar sem distinção, com amor. Para isso, rogamos
que nos seja prestado a ajuda, o concurso dos benfeitores espirituais, principalmente Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, nosso mestre e governador do planeta Terra, Jesus, e conforme ele nos ensinou, nós vamos elevar a Deus a prece linda, maravilhosa, de louvor, de agradecimento, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação. Livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos com a nossa irmã Marisa, nos falando através da live, nos falando lá de Contagem, cidade próxima a Belo Horizonte. Marisa, fique à vontade, a palavra é tua. Seja bem-vinda, Luzes. Bom dia, então, mais uma vez para todos, para quem está chegando agora, para quem vai assistir depois. Luz e paz para todos, muita alegria em nossos corações. Falando hoje sobre dores da alma ou doença da alma, sobre a ótica da justiça divina, utilizando os recursos como o livro, né, Justiça Divina. Nós vamos falar de algo realmente que nos incomoda, mas com um olhar leve, com um olhar que vai nos trazer um pouquinho mais de libertação e também com um pouco mais de benevolência, né, para conosco e para com o próximo, tá bom? E já inicio com a seguinte ideia. Todas as vezes que nós olhamos alguém sorrindo, imediatamente nós temos uma ideia de que está tudo bem com aquela pessoa, de que ela é feliz, de que ela não tem algum problema de imediato, tá? E assim também passa pela cabeça de outra pessoa quando nos ver a sorrir, quando nos vê bem, né, para a sociedade, de que a gente não tem nenhum problema, nenhuma dor no campo moral, nenhuma doença, né, da alma. Porque, de um modo geral, o que é visto é que é valorizado. Olha que interessante. Vou fazer uma pequena analogia para vocês entenderem ainda melhor. Eu trabalhei durante um tempo com saúde mental e eu pude perceber o quanto as pessoas desvalorizam as doenças relacionadas à alma, as doenças relacionadas às emoções, as doenças mentais, as doenças comportamentais, que não diferem tanto quanto as doenças físicas e palpáveis, onde a gente faz, por exemplo, o exame e imediatamente dá para a gente identificar, como raio-x ou um exame de sangue, né? Ou a gente percebe, por exemplo, através de um sangramento. Se aparece uma pessoa, por exemplo, com câncer, é natural que a maioria das pessoas quase que vangloriam aquela criatura e tratam ela com profundo respeito, sabe? Nossa, mas ela tá com câncer, coitadinha, né? De certa forma, colocam aquela pessoa no centro das atenções. Na maioria das vezes é assim. Ou se tem um problema de coração, a pessoa fala, olha, ela não pode tomar susto, ela não pode isso, não pode aquilo. Ou se tem um problema de diabetes, olha, cuidado, ela não pode com doces, isso e aquilo, né? Ou se está com a perna quebrada, já fica preocupada com a muleta, né, para aquela pessoa, uma cadeira de rodas para quem precisa, enfim. Nós sempre nos preocupamos com aquilo que é muito visual, tá?
com aquilo que é palpável, com aquilo que é material. E as dores ou as doenças que a gente não consegue imediatamente aferir, com aquilo que a gente não consegue ver, com aquilo que a gente não consegue perceber de imediato, né? Como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, os medos, né? Na maioria das vezes, quando a pessoa apresenta uma depressão, não tem tanto valor. Culturalmente falando, as pessoas tendem, né, a sociedade, a família, de um modo geral, claro que isso vem mudando e a gente fica muito feliz, mas de um modo geral, as pessoas tendem a desvalorizar, dar um descrédito. Isso é frescura, isso é falta de Deus, é falta de religiosidade, é falta de serviço. Ora, temos que ter um pouco mais de cuidado e um olhar um pouco mais humanizado, especialmente nos dias atuais. Especialmente nos dias atuais em que nos encontramos, né? E aqui, né, no livro Justiça Divina, na lição 48, Doenças da Alma, nós vamos encontrar nesta lição, onde o Espírito de Emmanuel traz uma alerta incrível para todos nós. Porque ele fala que ao nos forjarmos moralmente, né, nesse tempero do nosso caráter, na purificação dos nossos sentimentos, é muito possível que a gente acredite que a gente esteja sempre num trato de pessoas normais, sempre muito tranquilas, felizes, simplesmente porque essas pessoas se mostram em sanidade física. Olha que interessante, ele fala que a gente, por estar assim visualmente, fisicamente bem, dá a entender que estamos saudáveis. Quando a gente busca isso na Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde, está escrito lá que a definição de saúde significa que nós devemos estar saudáveis do ponto de vista físico, mental, social e espiritual. Olha que interessante. A Organização Mundial de Saúde fala isso. Para nós, que somos espíritas, que temos um olhar holístico da criatura humana, se nós não exercitarmos o olhar e aplicarmos o evangelho no dia a dia, no sentido de enxergarmos a criatura humana dessa maneira, nós estaremos cometendo um erro gravíssimo. Porque a gente precisa olhar para o nosso filho e enxergar, por exemplo, como adolescente, ele não precisa não é só de comer para ficar forte, ele precisa de conversa, ele precisa de amparo, ele precisa de uma série de outras coisas para poder alimentar esse espírito que está no processo de crescimento e educação para uma vida inteira. Se eu, enquanto esposa, não olhar para o meu companheiro e perceber que ele precisa muito mais do que uma casa arrumada, de um alimento, de um cafezinho kit, né, Walter? Mas de um amparo, de uma ausculta, de uma massagem nos pezinhos e até do silêncio que muito fala, né? Ou, como diz a música, se eu estiver louco, simplesmente se afaste, que eu gosto muito dessa musicalidade do Skank, né? Se eu estiver louco, simplesmente se afaste. E da relação ainda conjugal da esposa, que quando está histérica, ela precisa do abraço, do amparo, e não simplesmente da crítica, e que por trás disso existe uma carência afetiva muito grande, que também é uma doença da alma.
E que o idoso, quando ele está silenciado no canto, ele está precisando de falar do seu passado, ele está precisando de amparo. E que a criança, quando ela está fazendo uma birra, não é só uma birra egóica, mas ela está precisando de colo, porque deve ter alguma outra coisa por trás. Então, eu não estou exercendo esse olhar holístico, porque a saúde não é só física, não é só a ausência de dor física, é também saúde mental, espiritual e social. E quando Emmanuel, no primeiro parágrafo dessa lição, ele traz isso para a gente, ele fala que é preciso pensar que as moléstias do espírito também se contam para a chamada de nossa atenção. E aí a gente começa a compreender que aquele companheiro que aparentemente nos apresenta tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina esbraseada de terrível desilusão. Olha, isso é Emmanuel que traz essa frase para a gente. Aí eu me lembrei de uma música que eu gosto muito desse poeta, eu chamo ele de poeta e cantor Benito de Paula, que eu escuto desde a minha infância, 5 anos de idade. Ele fez uma música para Ataúfo Alves, e ele canta assim, se me permitem, né? Eu não vou cantar, tá, gente? Vou só citar. Ninguém sabe as mágoas que trago, no peito quem me vê sorrir. Desse jeito, nem sequer sabe da minha solidão. E aí vai a música. É um samba maravilhoso. Então, ninguém sabe a mágoa que às vezes a gente traz, a dor que a gente traz, quem nos vê sorrir no dia a dia. E esse sorriso que a gente traz por um processo de educação, de amparo para o outro que bate a nossa porta, porque, como diz o Chico, eu guardo a minha dor no meu bolso para atender a dor do outro. Chico fazia isso com maestria. Ele fazia isso com maestria. Quantas vezes Emmanuel chamava a atenção dele, ó Chico? Ó, nada de ficar reclamando. Na hora que ele falava da dor dele, ele falava, vai lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, aflições da alma, né? As aflições da vida. Onde estão registradas? Isso é justiça divina, isso é misericórdia divina. Está lá claro e objetivamente explicado para todos nós. Todas as dores, todas as dificuldades, todas as aflições. Se elas não estão correlacionadas nesta encarnação, estão relacionadas às atitudes vividas em outras encarnações. Mas quando eu olho alguém que, como diz Emmanuel, a irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. Então é falta de caridade nossa, às vezes, crer que o outro tem a obrigação de nos sustentar a alma com as nossas lamúrias, sem observar que a dor do outro também é importante. Que a doença da alma do irmão também é importante. Né? Quantas vezes a gente, às vezes, liga para uma pessoa falando, eu estou sofrendo, está difícil. Sem antes perguntar, oi, tudo bem com você? Você está jóia? Você pode me atender? Você tem condições de me ouvir? Porque eu estou com uma demanda, e a minha demanda é séria. Embora a espiritualidade, ela não erra o endereço quando ela pede, quando ela, né, orienta que alguém te busque no seu ambiente. E isso foi explicado para quem? Para o Divaldo, né? Quando ele
estava num processo de aprendizado dele, que ele falou, né, que ele estava muito cansado, em dificuldade com o trabalho, né, que ele estava sendo buscado de madrugada pelas pessoas, e foi ter uma conversa lá com a Joana de Ângeles. E aí ele estava querendo saber como é que estava funcionando esse trabalho, né, dele com relação ao assistencialismo, né, do ponto de vista do Evangelho. E aí ele foi e perguntou, né, como é que fazia para poder dar uma controlada nisso, se podia estar diminuindo ou não e tal, porque ele se via muito cansado. E aí Joana de Ângeles falou assim, olha, tranquilo, a gente pode tentar diminuir isso. Porque, na realidade, o que acontece? Os espíritos de luz, eles já sabem o endereço certo para quando as pessoas precisarem de pedir ajuda, eles falam assim, olha, vai lá e busca fulano. Então, quando alguém bate à tua porta, é porque seguramente já foi indicado, né? Falou, olha, vai lá que Divaldo vai ter recurso para você. Então, está lá escrito no caderninho. E a hora que você precisar, vai estar lá, olha, Divaldo atendeu, Divaldo isso, Divaldo fez aquilo. Então, se de repente tiver lá, né, que você negou, que você não esteve à disposição, quando você precisar, a coisa vai estar meio complicada. É algo mais ou menos dessa natureza. E aí ele falou, não, então, pelo amor de Deus, pode deixar o caderno aberto, quantas pessoas precisarem de mim, eu vou estar à disposição para poder atender, né? Porque na hora que a minha doença, na hora que a minha dor estiver grande, eu também vou precisar de amparo. Então, quando o Emmanuel coloca isso para a gente, né, que quando a gente surpreende um amigo de olhos calmos, de frases doces, dando a impressão para a gente de controle perfeito sobre todas as coisas, mais tarde, talvez ele está indo para uma direção da loucura. A gente, às vezes, não tem ideia do desespero que está dentro daquele peito, porque ele está ali para poder te amparar. Naquele momento, ele se preparou para te auxiliar, né? Então, a gente enxerga o outro, né, promovendo festas, e às vezes a gente faz um castelo muito grande em cima das possibilidades, e a gente cria muita expectativa, e esquece que aquela pessoa está encarnada também, que aquela pessoa está vivendo dores como parecida, iguais ou piores que a sua, que aquela pessoa também está vivendo experiências difíceis, né? E que as enfermidades dos espíritos atormentam toda e qualquer criatura. Algumas pessoas têm mais condições de responder mais positivamente, com mais coragem, com mais tranquilidade, com mais fé, com mais suavidade. Outras não, sabe? E o que nos cabe não é recolher, não, mas prestar atenção, ser benevolente, olhar para a sua dor e enxergar o seguinte, o que eu posso fazer com esta doença que eu estou enfrentando agora? Será que eu dou conta de me tratar? Considerando que a primeira doença que toda criatura humana tem quando encarna, com a primeira dor, é a carência do amor. Todos nós. Essa é a primeira doença que nós temos. Nós somos carentes de amor. Joana de Ângeles, ela fala que se nós somos carentes de amor, então nós viemos para amar. E aí? Estamos dispostos? O quanto nós estamos dispostos a trabalhar pelo amor e para o amor, para nós e para os outros, né? E quando a gente fala amar, é numa extensão do trabalho mesmo, nas muitas linguagens do amor que se apresenta, ora no silêncio, no trabalho, nas expressões, em tudo
que o amor promove ao nosso redor. E aí cada um vai pensar da melhor forma possível, dentro das relações, né? A segunda maior dor que nós carregamos quando a gente reencarna é o processo da culpa, que não deveria ser culpa, e sim responsabilidade, né? Esse processo de culpabilidade, ele atrasa muito o processo da evolução, né? A gente precisa melhorar o conceito, né, de assumir-se enquanto controladores de nossa própria vida, né? Enquanto auxiliadores e comprometidos, né, com o processo de evolução, de nos responsabilizarmos e de entender que tudo que está acontecendo é uma projeção nossa mesmo. É difícil ter que ouvir e ter que falar nisso, porque é muito mais fácil a gente projetar isso no outro do que introjetar, né? Então é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, Emmanuel fala, né, a serviço na Terra, com esse volume de débito que nós temos, que nós contraímos nas existências passadas e ainda nessas existências, nós somos doentes nessa laboriosa restauração que a gente está fazendo. Por isso que a culpa não é legal, e sim a responsabilidade, se a gente está se restaurando. Então, num processo de doença, a gente precisa se restaurar. E para restaurar, requer muito trabalho. E um dos trabalhos é tentar soltar um sorriso mesmo diante da dor. Então, tinha dia que o Chico acordava, ele falava, que dor nas costas, não, mas tá ruim demais. Aí uma das cuidadoras dele falava, Chico, volta para a cama, você não tá bem, querido, vai descansar. E ele falava, eu descansar? Não, vou deixar minha dor, depois eu descanso, deixa eu trabalhar. Posso descansar não, tem muita gente me esperando, a fila tá enorme. Aí quando ele começava a reclamar, o Emmanuel falava assim, ó, vai lá, vamos pegar pão, vamos pegar café com leite, vamos para debaixo da ponte, vamos trabalhar, vamos fazer sopa. E é legal a gente perceber que o ideal é a gente colocar as mãos no trabalho, né? O mundo não é apenas escola, mas também hospital. Então, quando a gente pensa nisso, o mundo é escola, é hospital, é santuário, é lar. Olha, é um projeto muito grande, né? Nas encarnações regenerativas em que a gente está aí, trabalhando. Então, tem que suar muito essa camisa material e a camisa espiritual, né? Então, a compaixão, ela é fundamental neste momento. É preciso muita compaixão dentro do lar, porque a gente ainda está vivendo, nesses últimos tempos, esse isolamento. Então, tem que ter compaixão demais. Vai ter grito dentro de casa desnecessário. Ai, vai ter agressões, assim, umas falas desnecessárias. Às vezes a pessoa grita repentinamente e fala assim, não é nada pessoal, gente. Não é pessoal. A gente está vivendo isso na carne. Dá uma má resposta, né? Uma irritabilidade desnecessária. É porque as coisas estão mudando, se ajustando. Não leve para o lado pessoal. Tenha compaixão pelos seus entes queridos. Tenha compaixão com a pessoa que fala uma coisa que não cabe. E você fala assim, nossa, mas para que tanta irritabilidade? É claro, tá tudo caos. O povo tá doente. É medo, que é a terceira dor que nós carregamos. Se a primeira é a carência do amor, a segunda é a culpa, a terceira é o medo. Tá todo mundo amedrontado.
é uma doença complexa. Então, se alguém fere você por medo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que compreender que está ignorante. Olha, é um processo de ignorância. Mantenha a distância. Né? Mantenha a distância. E é uma distância de segurança, igual tem no trânsito. O carro tem que manter a distância de segurança para evitar colisão. Então, a distância de segurança emocional, a distância de segurança física. Mas dentro do lar tem condição? Tem. Tem hora que eu tenho que manter a distância de segurança dos meus filhos. Eles estão aqui, estão me ouvindo. Eu falo com eles só. Mantenha a distância de mamãe. Mamãe não tá bem, não. Fica lá. Eles começam a rir, tá caninando. Não chega perto. Isso é aprendizado. Eu estou ensinando para eles que se chegar muito perto, eu posso morder. Eu vou ficar brava, eu vou ficar nervosa, eu não quero ofender ninguém. E a gente, quando se conhece um pouquinho, a gente começa a passar informações seguras para quem está do nosso lado, porque a gente ama. E a gente tem que ser honesto. E quando a gente dá conta, a gente, sabe, abraça. E quando a gente não dá conta, a gente tem que falar. Ser honesto, ser sincero, ser aberto. Agora não dá. Só tem mais 2 minutos, né, meu amigo? Então, se cada pessoa ofendida, Emmanuel fala, pudesse ouvir a voz inarticulada do céu no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina, dizendo: compadeça-te. Vou repetir. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina, dizendo: compadeça-te. Todos somos enfermos pedindo alta. Está todo mundo pedindo alta. Está todo mundo querendo amor. Está todo mundo com um pouquinho de culpa que deveria ser responsabilidade. Está todo mundo com medo. Compadecemos-nos uns dos outros a fim de que saibamos auxiliar um pouquinho mais, com mais alegria de viver, com mais tranquilidade, com mais paz de espírito. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém em meio a esse caos das doenças da alma, que te afliges o coração, pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, porque todos nós o temos, compadeça-te 1000 vezes antes de examinar uma só dor. A sua e a do outro também. Que o Senhor Jesus nos fortaleça diante das nossas dores, diante das dores alheias, que sejamos mais bondosos, que tenhamos mais esperança e mais alegria, porque vai passar. Vai passar. E é isso que a gente tem que colocar na frente de nossa vista e repetir todos os dias, com muita clareza. Vamos compadecer de nós e dos outros também. Muita paz e alegria em nossos corações. Obrigado, Walter. Obrigada a todos carinhosamente. E tenhamos um ótimo dia. Nós é que agradecemos. Chegou para nós aqui uma frase. Sorrir para fora, chorar para dentro. Verdade. Mandaram.
não é minha. Pois é a ditadura da felicidade, né, que a gente carrega, infelizmente, tem isso. A gente tem que se permitir chorar no tempo certo, sorrir no tempo certo, por isso que a gente tem que ser honesto com as nossas dores. Outro dia, eu disse para um amigo, você estava gritando socorro. E a gente tem que fazer isso. A gente, muitas vezes, tem que esquecer as nossas dores, igual você bem exemplificou do Chico Xavier, do Divaldo Franco, e escutar as entrelinhas o pedido de socorro do outro. Quando a gente ajuda, a gente recebe de novo. Eu estava procurando aqui, enquanto você estava falando, eu procurei na internet o caso do Divaldo Franco com uma conta de luz. Eu vou achar depois, é porque tinha uma irmã que vinha pedir para pagar as contas atrasadas. E foi. Eu vou achar e vou postar para vocês aqui. Eu não consegui achar, mas e também não era a hora de achar. Aí, como começou a querer demorar, eu falei, não, depois eu acho e ponho para vocês. Mas eu não podia deixar de falar desse caso. Vamos passar, então, a fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos, de luz e de misericórdia, nós pedimos para que fluidifique as nossas águas, depositando nelas o remédio de que cada um se encontra necessitado. Os remédios para as nossas dores físicas e as nossas dores espirituais. Deus, que estes remédios depositados nesta água nos traga a purificação, nos traga a limpeza de nossas imperfeições, de nossas mazelas, de nossos erros e falhas, que nos purifique, nos aproximando de Ti. E pedimos que estas mesmas bênçãos cheguem a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que se encontrem, esta mesma benesse. Que eles também se purifiquem, se reequilibrem, se reencontrem na sua fé. Que assim seja. Vamos então, neste momento, é aquele momento em que cada um de vocês nos doa das suas boas energias. Vamos então rogar a Deus Pai Todo-Poderoso que nos dê da oportunidade de levarmos das suas bênçãos, da sua luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles nossos irmãos que nos pedem socorro, que se posicionaram diante de nós como cobradores de dívidas pretéritas ou como pedintes, implorando pelo amparo, pela compreensão, pelo socorro, pela ajuda fraterna. Pai, que estas boas energias emanadas de nós e de Deus possa chegar aos corações de todos estes nossos irmãos, encarnados ou aqueles que estão na erraticidade, aproximando-os do amor, do perdão, da caridade, do arrependimento que se faz necessário a seguir em frente,
Pedimos por todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Pedimos pela espiritualidade amiga, detentora intelectual deste trabalho e que nos dá a oportunidade de sermos obreiros. Eu os convido para, neste momento, elevarmos a Deus as nossas preces, juntamente aos nossos agradecimentos, enquanto recebemos o passe magnetizador. Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos por todos aqueles que estão enfrentando a doença, seja na condição de doentes, sejam nas condições de familiares ou de trabalhadores da saúde que estão se doando a cuidar destes nossos irmãos. Pedimos, Pai, para que tenhamos forças, energias, fé e muito amor. Obrigado. Todos vocês que se dispuseram a contribuir com a sua parcela de boas energias. Obrigado à espiritualidade amiga, a Deus, a Jesus, nosso mestre. Obrigado a Marisa, que mais uma vez nos trouxe palavras de apoio, de amor. Muito obrigado a todos. Marisa, nós já vamos fazer o encerramento através da prece de Cáritas. Gratidão. Que a nossa gratidão se converta em amor, em força, em luz, a você e a toda a sua família. Se você quiser agradecer, se despedir. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, né, me colocando à disposição sempre, né, que puder ser útil. Como disse anteriormente, e torno a dizer, todas as vezes que a gente estuda, é uma forma também de aprender. Que possamos realmente ser mais benevolentes. Acho que hoje a proposta é essa, né? Muita paz e luz para todos nós. Meus irmãos, deixa eu só lembrar para vocês aqui do Evangelho de amanhã, quem que é? Só um minutinho. Eu estou falando que eu estou ficando velho, vocês não acreditam? Bom, sinal de prudência, que delícia. Eu estou esquecendo as coisas já. Deixa eu ver aqui. Ó, amanhã o nosso irmão, o professor Antenor Roberto, lá de Uberaba. Gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Muitos não conhecem os nossos amigos, inclusive amanhã uma pessoa vai participar pela primeira vez, o de sábado também. Domingo, Marisa, você vai adorar. Quem é? Domingo o Evangelho vai ser musicado. Que delícia! Quem vai tocar para a gente? É nova que nós vamos trazer aqui. E o Lúcio Ney. Gente, as músicas dele, ele vai apresentar domingo, tá? E vou já dar Vou fazer uma fofoca para vocês. Sem ser nesse domingo, no dia 2, vai ter conosco uma pessoa de uma luz imensa, como todos vocês. Fala aí. O irmão Tadeu, lá de Araxá, da Casa do Caminho de Araxá.
Vai ser Bacana. maravilhoso. Dia 2. E domingo agora vai ser Evangelho Musicado. E amanhã é um tenor, Roberto, que vai participar pela primeira vez conosco. Vamos então à prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem, que assim seja. Vocês pensaram que eu esqueci, né? Ontem eu perguntei para vocês e falei que eu daria a resposta hoje. Eu falei a respeito de Júpiter. Se nós teríamos condições de habitar Júpiter um dia. E vou falar mais. Quem disse não fui eu. Se vocês procurarem a história de Júpiter, numa das revistas, se não me engano, março de 1860, de Allan Kardec, um espírito perguntou se algum dentre nós, ocupantes, habitantes da Terra, teríamos lugar em Júpiter. Aí a espiritualidade respondeu que o melhor dentre nós, que aqui estamos, seria lá como um macaco é aqui para nós. Já pensou? Olha o nível, a distância que tem de um macaco para nós. Essa foi a resposta da espiritualidade. A gente um dia vai chegar lá. Mas nós devemos querer sair da condição de quase irracionais. Porque foi isso que a espiritualidade nos disse quando nos comparou com o macaco. Tá? Outra coisa, eu perguntei se Jesus, o que vocês achavam sobre Jesus ter sido humilhado. Vocês acham que Jesus foi humilhado? Não. Não. Porque o pré-requisito para se sentir humilhado, para ser humilhado, é não ter humildade. E Jesus transbordava de amor e simplicidade. Quem atentou contra ele em todas as ocasiões obteve de resposta
o amor, o perdão. Ninguém nunca conseguiu humilhar Jesus. Ele nunca foi humilhado. Se nós formos humildes, ninguém vai nos humilhar. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Marisa. Se você quiser esperar um minutinho aí, tá? Vou encerrar aqui. Fiquem com Deus e até amanhã.